Bem-vindo, Milton Rocha. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito bem-vindo mesmo, certo? Fique conosco até o final da live. Nós falamos um tema muito importante para a sua fé, para a nossa fé. Muito boa noite mesmo. Bem-vindo. Bem-vindo, Maria Eduarda. Bem-vindo, Júlia Kelly. Boa noite a todos os irmãos. Boa noite, Ângela. Todos os que estão chegando. Fiquem até o final. Se puder, convidem mais alguém nessa setinha. Fica até o final. Esperar só o Cristiano entrar. Chegou o Cristiano. Bem-vindo, Ângela. Todos muito bem-vindos. Estou aguardando que o Cristiano aceitar a solicitação da chamada. Hein? Aceitou, né, Jesus? Aceitou. Show, meu irmão. Show de bola. Boa noite. Tá escutando bem? Estou escutando bem, perfeitamente bem. Eu só ia botar o fone aqui. Certo. Podemos iniciar? Pode sim. Pronto. Preparado. Cristiano, se encarregue de fazer a oração inicial. Boa noite a todos, né? Boa E a noite. todas que estão assistindo aí. Todos é o plural, né? Homem e mulher. Então não tem por que dizer todas e todas. Bem-vindo à Educação Clássica. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar de um tema muito importante. Por isso eu peço que Cristiano já comece falando, fazendo a oração inicial, que é para dar tempo a gente abordar tudo bem direitinho. Verdade. Então vamos fechar nossos olhos, né? Vamos abaixar nossa cabeça. E pedir a intercessão do Espírito do Senhor, né? O Espírito de Deus. O Espírito que paira sobre as águas, também paira sobre nossas cabeças, sobre nossas mentes, para que possamos ter a intercessão, né? Que nós possamos percorrer bem o caminho do Senhor, o caminho do céu. Estarmos sempre na graça, como é o assunto de hoje também, se remete a isso, para que nós não possamos cair nas armadilhas do inimigo, né? O inimigo, ele sempre é bem atrativo, ele sempre é complacente com o mal, e que nós possamos ter a intercessão de todos os santos da igreja, aqueles que viveram também os pecados carnais, mas que com sabedoria, com inteligência do Senhor, com o Espírito Santo e a vivência cristã, souberam sair desse caminho do mal. Amém. Pai nosso, que estás no céu, Pai no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a Da face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente a todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Amém. Cristo nosso. Amém. Pai, do Filho, do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, bem-vindo a todos. Boa noite, né? Estamos aqui iniciando essa live, né, com o objetivo de catequizar, como sempre, né, de ensinar e exortar. Para quê? Para conseguirmos a salvação.
nada fora da salvação, nada fora desse plano. Então a gente vai ser bem objetivo aqui, certo? Como vocês viram aí na publicação que a gente fez no nosso feed, né, do Instagram. Hoje a gente vai falar sobre um tema, para alguns polêmicos, mas para nós necessário, que é justamente o assunto da pornografia. Né? Em que sentido? De antemão, não iremos, óbvio, falar nem legalizar, mas sim combater, como deve ser combatida e como sempre foi combatida pela Igreja do Senhor. Então, cristiano, você já pode, nesse sentido, fazer a sua introdução aí do estudo que a gente fez, que a gente elaborou para trazer aqui para os nossos queridos irmãos e irmãs. Amém. Primeiramente, quando a gente fala de pornografia, a gente sempre lembra de uma coisa que sempre o diabo está na frente, né? O pecado. Então, se o pecado ele assola toda a humanidade, e dentre o pecado de todo tipo de desvio que a gente pode ter, né, para chegar até ele, já tá uma baixadinha no som aí, menino? Tá bom, som. Pode prosseguir. E só baixar só um pouquinho o som do... Sim, da música ou do meu som? Sim, da música. Ah, tá. Pronto. Então, voltando, o pecado ele sempre vai nos assolar. Isso aí está escrito, ele sempre vai estar no nosso meio. Como a gente falou numa live passada, a gente tem uma inclinação para o pecado, né? O pecado ele não faz inclinar, mas também não faz nos sucumbir, né? Ou seja, nós não caímos nele inteiramente. E a pornografia é um deles, né? Eu acho que o pecado acho que o mais comum, se você for encontrar, é o pecado da pornografia. E para definir pornografia, é aquilo que você faz, o que deve se fazer com o cônjuge, né? Com a pessoa casada, com a pessoa que você adquiriu o matrimônio, né? O sacramento do matrimônio. Então, a gente já pode entrar aqui no âmbito do sacramento do matrimônio, né? Primeiro o batismo, o cristão tem que ser realmente batizado. E dentro do sacramento do matrimônio, o sexo ele é feito para a edificação do amor e a procriação. Primeiro a procriação. Sim. Tem que haver, até porque só vai haver amor se haver gente, só vai haver gente exatamente. Gente nascendo, né? Exato. É uma coisa muito lógica. Então, é algo criado por Deus, né? Foi desde os princípios, desde o primórdio, né? Lá na criação, Deus já tinha em mente, né? já planejava justamente, né, o lado da procriação. É tanto que no livro do Gênesis diz, né? Procriai-vos, enchei toda a terra, multiplicai-vos, né? Agora, de forma correta. De forma correta. Até então, até no mundo do judaísmo, eles têm a procriação, fazer filhos, né? Como uma bênção, né? Hoje em dia, infelizmente, até para o meio cristão, virou uma prática de adotar cachorrinhos, né? Casais estão adotando seus animais, seus pets aí, ao ponto de trocar com filhos. Uma coisa interessante disso que a gente está falando. O Cristiano introduziu a questão do sacramento do matrimônio. Por quê? Algo que vai santificar a relação dos seres humanos. Em que sentido? Uma pessoa que ela se propõe a viver em nome de Deus e da igreja com uma só pessoa, como assim deve ser, essa a orientação divina, ela vai procurar justamente o quê? Esse sentido, né, de uma família e fazer os raminhos, e multiplicando a família. Uma pessoa que vive desregrada, a tendência é que ela se desvie desse caminho, que é o certo, a gente sabe que é o correto, para investir em uma vida mundana. É isso também que gera o paganismo e também o mundanismo que às vezes se imposta dos filhos de Deus. Então, quando o cidadão, um batizado, né, muitas das vezes não tem consciência disso, porque não passou por essa catequese, ou até mesmo passou, mas por escolha própria, né, dessa sociedade que a gente vive, ele decide viver de qualquer forma.
Isso é prejudicial. Um ponto importante da nossa live de hoje é o lado prejudicial ao cérebro, né? E também a vida espiritual, né? E o cérebro, que é a parte humana. Então, a pornografia, os conteúdos pornográficos, ele afeta diretamente ao cérebro da pessoa. Então, se a gente está falando de vida, precisamos valorizar a vida e ver aquilo que interrompe o ciclo natural da vida do ser humano. É isso que a gente vai abordar hoje. E outra coisa é ligar à vivência espiritual da pessoa, não é? Da vida. Então, é um tema essencial porque a forma como está sendo propagada esses conteúdos, inclusive agora há pouco, né? Eu me deparei em uma dessas conversas aleatórias com um conteúdo desses. Parece que é algo até mesmo né? Muito comum mesmo, a facilidade que você encontra esses materiais. Isso afeta a vida, principalmente dos jovens que estão assistindo. O homem é mais dedicado ao corpo nu, né? A pornografia é mais explícita, né? E a mulher não pode fugir também desse enredo. Ela é dedicada mais à pornografia, não todos, é claro, né? Mas quando a mulher ela vai para o lado da pornografia, ela vai para o lado mais do enredo, da narrativa, da história, do conteúdo. Então, por isso que eu estava até conversando com minha esposa, que muitas mulheres gostam muito daquele filme do livro, 50 Tons de Cinza, né? Tem uma narrativa bem pegada, bem quente. E já para o homem não é interessante. O homem, ele gosta mais do vamos ver. Aquilo que é a visão, né? É a visão, a concupiscência. O próprio São Paulo, ele fala da concupiscência, né? O desejo carnal e visual. Se a concupiscência do homem é olhar, a concupiscência da mulher é querer ser vista, né? Não todas, mas é claro, tem mulher que sai por aí que as prostitutas se vestem até melhor um pouquinho. Então, o conceito básico de pornografia é isso, é você manter uma relação com ninguém que Deus destinou para os parentes, né? Ou seja, os pares, desculpa, os parentes não, os pares. Então, se Deus destinou para os pares, os cônjuges, né, como a gente chama, os casados, estarem no ato sexual para edificar e para a procriação, para se fazer mais almas, até porque a gente só faz mais alma com mais corpos, né? Não existe uma alma sem um corpo, né? Então, o ser humano ele é dotado de corpo e alma, né? De alma. Se a gente quer habitar o céu e quer proporcionar que todos habitem o céu, o certo, o lógico, é que a gente faça mais filhos, né? E dê uma boa criação, não só fazer. É um erro muito grande dizer que a gente só tem que fazer e não criar. Olha, o Felipe... Exato. Muito bem, Cristiano. Seu ponto. O ato da procriação. O Felipe colocou um comentário aqui que vai ser muito importante para a nossa live. Inclusive, esse é um posicionamento de que muitos jovens têm receio de tratar. A gente está falando aqui no naturalidade, porque para a gente é natural que a gente combate. Né? É algo que está na grafia da igreja. Mas o Felipe colocou um comentário aqui bastante interessante. Olha, já sofri com esse lance, né? E ainda sofro. Tento, acredito que foi isso que ele quis dizer. Tento amenizar as coisas, mas não consigo. Como eu faço? Olha, não é do dia para a noite. Né? Inclusive, esse é um tema delicado que a gente pode até tratar mais à frente. Não é? Mas, a princípio, Cristiano, você tem alguma resposta para dar nesse sentido? Se faz parte do nosso bate-papo de hoje. É algo interessante, sim. Viu? Parabéns. Muito bem, Felipe, por sua colocação e sua coragem. Primeiramente, louvar por reconhecer. Primeiramente. Como a gente está tratando aqui, ó, você está vendo aqui na tela que eu botei, é um jovem vendo algo, né, ilícito, né, pornográfico, e aquilo está lhe prendendo, está com algema para lhe prender. Ele está apresentando uma algema, venha, eu quero lhe prender. Ao final que a gente tem que estar preso, entre aspas, né, claro, está preso com Cristo, está preso com o nosso Senhor. Então, quando algo nos prende, significa que a gente se desprende de outro. Então, primeiramente, louvar a Felipe, né, por ele reconhecer, que é muito difícil. Muito difícil. A gente está tratando aqui
E a gente está tratando aqui a pornografia e a masturbação, que a gente vai chegar também, a uma droga. É uma droga. É uma droga. Ela está sendo consumida como uma droga. Ela acaba com o nosso neurônio, acaba com os nossos pensamentos, com o nosso raciocínio lógico, coisas deixa, contra a matemática, ela está acabando com a gente. Sabe o que é interessante? Então, sim, pois não. Então, em reconhecer é bom. E segundo, já que é cristão, acredito que católico pode ser, o ato da confissão. Uhum. A confissão, ela lava a alma. Demais. Ela nos deixa esguarnecido para o próximo É um combate constante. É um combate espiritual. Olha, Felipe, é bom reconhecer isso nele, porque como você pode ver aí no nomezinho dele, ele se define já como um biólogo, né? Esse é o sonho dele, né? Ele quer se tornar um biólogo. E já é, né? A gente vê pelas publicações dele. E a maioria dos biólogos, dos professores que são formados em ciências biológicas ou outras áreas científicas, atestam em seus argumentos que o ato da masturbação consumada até o último fim é algo totalmente natural e que é uma coisa que os homens deveriam ver como se fosse algo natural, porque não tem nada de ruim. É algo que, ao contrário, traz benefício, que é importante que ele faça isso com frequência, tendo cuidado, mas com frequência, porque é algo que traz até benefício para a saúde do homem. E a gente sabe que isso é farsa, é mentira. Inclusive, baseado com estudos científicos, a gente não poderia vir aqui tratar desse tema se não fosse sustentado, como é sustentada a Igreja do Senhor, em fatos, em realidades. E Cristiano pode trazer para a gente, agora, nesse exato momento, concluindo o argumento dele, iniciando esse outro, né, a parte cerebral. Quais são os malefícios? Você já se perguntou isso, vocês que estão assistindo? Porque é algo presente que está presente tanto na vida masculina quanto na vida feminina. Agora, os malefícios ao cérebro, né? Quais são? Existe um neurotransmissor chamado dopamina, né? Faz parte da ciência aí, da biologia, eu acho que ele vai até estudar isso, ou já estuda. E essa dopamina é um hormônio ligado ao prazer, à satisfação. Então, imagina aí. No primeiro momento, a dopamina, vamos supor que um homem das cavernas, ele está, vamos lá, ele está caçando, ele está com fome, ele está com sede da sua caça, né? E quando ele conclui essa caça, ele vai ter o prazer de quê? De comê-la. Consumir. De consumi-la. O consumo normal, desde o princípio. Desde o princípio. Até aí, tudo normal. Hoje em dia, a gente pode retratar o lado da gula, da alimentação, quando a gente vai no Burger King, no Subway, ou o que for, a pizzaria, e a gente vai até sem fome, ou com fome, né? Tanto faz, mas você tá com vontade de comer. Então, se assimila um pouco a fome do homem da caverna com a fome de hoje normal. Todo mundo sente fome. Porém, na pornografia, quando nós procuramos pornografia, no primeiro momento, é prazeroso. Por quê? Porque a dopamina ela vai passar com muita força no circuito do cérebro, vai passar com muita força. E nessa força que ela passa, ela dá um prazer satisfatório. Ok. Exato. Ok, tudo para a carne é satisfatório. Né? Para a carne é satisfatório. Até então o espírito a alma está sofrendo muito. Demais. Mas a carne ela sentiu o prazer. Só que eu estou falando do consumo da pornografia. Consumo em si. Mas vou chegar à masturbação, ou seja, ao ato concretizado de não ser consumado e de terminar ali vamos dizer assim, né, o gozo, o terminado daquele projeto ser a masturbação. Quando chega assim na masturbação, ele sente um pico de prazer. Ele vai até o prazer que ele pode chegar ali, o máximo que o corpo dele chega de sensação. Sente bem, né? Sente bem, né, e tal. Aí mas pensa, né? Eu vou querer mais, eu querer mais. Só que nesse querer mais, primeiro momento ele até sente um pouco de desconforto, porque ele já fez a experiência dele, ele viu que a experiência que ele teve não foi o que foi prometido, porque o diabo ele fica no nosso ouvido dizendo assim, vá lá, é a mesma coisa, vá lá,
né? Fica martelando. Vá lá, é a mesma coisa do sexo. Vá lá que você vai sentir um prazer grande. Quando termina o serviço do cidadão, o prazer prometido não é recompensado. Não é o mesmo. Eles... Não é. Aí fica, meu Deus, por quê? Por quê? E ele vai procurar esse prazer. Só que na segunda, terceira, quarta, quinta dose de dopamina, já não vai sentir mais nada. A dopamina, o corpo em si, Deus é perfeito. Ele fez o corpo perfeito para nós. Então, o corpo em nós si... Nós é que acabamos com ele. Acabamos com ele. Então, o corpo em si, ele faz a leitura. Opa, tem alguém aqui querendo passar do limite. Então, ele bloqueia a dopamina. Então, a partir dos primeiros momentos... Né? Receptorzinho. Então, a partir dos primeiros momentos que esse neurotransmissor, ele bloqueia, ele está sentindo um prazer, entre aspas, né? Ele está só ali por estar. Ele tá imagina cérebro aqui, ó. Pronto, minha cabecinha redonda aqui, tá vendo? Pronto, aqui é o cérebro. Tá vendo aqui o cérebro? Olha, desse lado aqui, tem um hormôniozinho aqui, ó. Tá vendo os hormôniozinhos? Esses hormôniozinhos aqui é a dopamina, né? E aqui tem o receptor, né? Esse hormôniozinho, ele vai para cá, ó. Né? Esse lado do cérebro, não é isso? Então você tá lá, senti um prazer. Vai lá, recebe. Não é assim, Cristiano? Só que, o que é que acontece? Quando você libera demais esse hormôniozinho chamado a dopamina, esse receptorzinho, ó, ele vai fechar. Não é isso, Cristiano? Não é isso que o padre Paulo Ricardo também nos diz naquele vídeo lá? E é um fato científico porque é estudado e foi contestado. Então, esse receptor, ele se fecha. O que é que acontece? As suas atividades cotidianas. Você abraça um amigo, você vai assistir um filme engraçado, não sente aquele sentimento de alegria, não sente prazer quando conversa com alguém, você vai se tornando uma pessoa triste, uma pessoa fechada, uma pessoa angustiada. O que é que acontece? A dopamina ela vai continuar sendo liberada, claro, só que não vai ser recebida, porque o receptorzinho lá do cérebro, ele bloqueia. É isso que o Cristiano está tentando dizer. Né? Então, assim, a princípio, existem malefícios para o cérebro. Muito bem. E tudo isso ocorre nessa região, chamada também, a gente chama de circuito de recompensa. Ou seja, é um circuito realmente, até o nome é bem parecido realmente. Ele dá uma recompensa, ele parece dar uma recompensa. Até nesse momento. Quando eu falei do Homem das Cavernas, sim, realmente dava recompensa. Eu batalhei por aquilo, pensei, fui atrás, e no final de tudo isso eu ganhei minha recompensa, que é me alimentar. Estou com fome, vou no Burger da vida, vou lá, pego um hambúrguer, o que for, o famoso bauru, né, que a gente chama, e vou lá, e consumo ele, e também me incita a satisfação, sinto bem satisfeito. Já na pornografia continua a mesma situação. Você vai, procura a satisfação, que é o primeiro momento legal, show de bola, mas a gente não sabe se controlar. Então, essa questão, tem pessoas até que dizem assim, olhe, é normal, você falou no início do vídeo, né? É super normal, a gente tá na idade, na flor da pele, a gente escuta até, né? Você pode, ali os 15, 13 anos, quem já foi dessa idade, ou dessa idade, sabe como é que é, os hormônios estarem à flor da pele, namoro, né, picantes, WhatsApp. Então, como no vídeo aqui, na imagem, eu estou mostrando que a gente fica rendido, fica preso a esses estímulos da pornografia, na consequência a gente recebe um presente, entre aspas, um cavalo de Troia, que é a masturbação. Então, vai sempre dar continuidade a isso. Não conheço ninguém na minha vida dizer, eu fiz uma vez e não gostei. Muito raro a pessoa provar uma vez de uma coisa que realmente é, entre aspas, muito prazerosa. Porque é algo presente no corpo, né? É algo que é racional você pensar que o seu corpo ele tem momentos que ele sente prazer, né? A carne sente prazer. Isso. Então é super normal a gente chegar à conclusão que é prazeroso. Muita gente, não é não, Cristiano, não sei o quê. Mas realmente é.
Só que o cristão, ele tem um cerne e não está ligado ao prazer. Quando a gente está muito prazeroso, confortável, tipo, eu vou para uma igreja e o genuflexor é de espuminha, um ar-condicionado, um santíssimo legal, porque quando você vai ver, você está no prazer. Você não está naquela lateja, aquele sofrimento para chegar à cruz de Cristo. Né? E é um sofrimento que a gente fala que podemos ligar à penitência. Algo interessante que o Cristiano está falando aí, que a gente medita. A sociedade ela vai se acostumando com aquilo que é bom, que é suave, que é tranquilo. O homem ele vai se modernizando tanto, ampliando as fronteiras do conhecimento, ampliando os métodos digitais, que tudo vira facilidade, tudo vira algo muito bom, muito prazeroso, né? E aí você vai ficando frouxinho, você não precisa fazer tanto esforço, né? As máquinas, o homem já não precisa mais estar na labuta, porque o trabalho, quem sabe, é abençoado por Deus, porque tem as máquinas que fazem isso por ele. Então o homem vai se acomodando tanto, que para ele o prazer carnal é algo presente, que deve sim, tá? Porque é algo permitido, né? É algo que a gente sabe que também não é assim. Não é? A gente sabe que tem esse lado. Compare uma pessoa que vive acomodada sempre, cheia de luxos, cheias de privilégios, com a pessoa que trabalha, se esforça, está na labuta, está trabalhando todo dia. Veja quem é mais alegre. Veja quem é mais alegre. Uma pessoa que vive a castidade todos os dias, uma pessoa que todo dia cai no declínio do mal, da pornografia. Eu asseguro a você que a pessoa que vive a castidade é muito mais feliz, muito mais alegre e vive muito mais tranquila em corpo e alma. E como diz o padre Paulo Ricardo, a pornografia mata o amor, né? Mata o amor. Então, mata o amor. A gente acaba vendo... por exemplo, eu sou casado, graças a Deus, mas quem geralmente é solteiro, vê uma mulher na rua, já pensa naquilo, né? Vê uma mulher sentada, naquilo. Vê uma mulher amamentando, naquilo. Então, porque condiciona a mente e o cérebro para isso toda hora, a todo instante. É natural você pensar que isso vai ocorrer. E realmente acontece, a pessoa se acostuma, se condiciona o olho e o cérebro, né? A carne para isso, para tal. E o indivíduo, ele entende, ele fica, às vezes, resistindo a enxergar isso. Ao amor no próximo, ao primeiro mandamento de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu não consigo amar a Deus, como eu vou amar o próximo? Deus me deu um corpo para mim viver para Ele. Ser objeto. O ato da masturbação, a pornografia é um auto-endeusamento. Eu me endeuso, né? Eu sou eu próprio, né? Assim fez Eva, eu sou dono do meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras. A própria Eva, ela que deu início, o pontapé, né? Uhum. Ela queria ser Deus, né? Também. Adão. Então, o fato de querer ser autodominante do seu corpo, do seu intelecto, das suas faculdades da cabeça intelectuais, você quer dizer que você é Deus. Você não pode ser Deus. Você não pode se igualar a Deus. A prepotência, a arrogância, a soberba. Então, o ato da masturbação, da pornografia, é uma soberba, sim. Tem muita gente que aveluda, né? Ah, não, mas é normal, cristiano, não faça isso com o jovem, você é catequista. Que é isso, meu Deus? Passa pelo... Tem muito mais o que fazer. Não. São nas pequenas coisas que a gente cai. A gente não cai no que é visível, não. No que é grande, tá ali, uma morte, você diz logo, uma pessoa matou a outra, que feio. A gente cai nisso, num pecado pequeno, aqueles pecados veniais, vai ficando gostoso, a masturbação faz parte, a corrupção do corpo, né? Então você já vai perdendo a moralidade, você não vai gostando de si, você já não gostando de si, você pensa no suicídio, já cai em outra esfera. Você, no alto eu do prazer, você cai no suicídio. É tanto porque existe mais suicídio nessa era e não nas outras eras. Né? Há 100 anos, há 50 anos, o que for. Quando veio o advento da internet,
Olha, muito suicídio surgiu. Então, o pensar em si, e pior de tudo, ninguém vê, né? Ninguém vê você consumindo pornografia. Uhum. Mas é claro, a pornografia está em todo canto. Por exemplo, você está querendo ter, sei lá, uma vida de castidade. Quando você pega um ônibus, passa num outdoor assim na rua, tá lá, um decote. Aí fica Você o pensamento, né? Você vai ver uma revista da Avon, tá lá. Uma mulher de... Primeiro, é engraçado, mas não é constrangedor. Constrangedor é você permanecer nesse estado de constrangência seu espírito. A gente tá tratando desse assunto, mas é claro, é para tratar de forma objetiva e disposta, né? A gente não vai falar como fosse um cientista. A gente está falando como um advogado. A gente está tratando aquilo que é natural. A gente está usando essa linguagem acessível para todos. Mais popular. Não, essa questão, eu até falava muito isso na conversa, eu falo ainda. Esperar que um doutor venha até nós, esperar que um médico, um advogado, pessoas especialistas em certas áreas venham nos dizer o que fazer, isso não existe. Agora, é claro, as pessoas com as faculdades para aquele sistema, aquela educação formada naquilo, ela tem uma facilidade em nos ajudar. Falando do menino, o Felipe, ele vai esperar, ele pode pegar um psicólogo? Pode. Mas o que ele pode fazer de imediato? Ele e muitos outros, né? Estou falando todos nós. Dei o nome aqui, mas não significa... É uma representação. Então, todos nós temos que nos buscar o sacramento da confissão. Agora, em tempo de pandemia, fica mais difícil. Então, a gente apela para o ato de contrição, né? Que é o ato de confissão perfeito, né? Você contemplar a Deus perfeitamente, que é difícil, é raro, porque nossos pensamentos vão voando, nossa língua às vezes dá uma travada, mesmo que Deus sabe já do que nós queremos, mas Ele quer o nosso esforço, né? Ele quer que a gente vá pedir a Ele algo, ele acha fofo, né? Vamos dizer assim, a gente quando está na nossa humildade, né? Nossa oração, nossa reza, nossa súplica, chegar até Ele, né? Eu estava procurando aqui um versículo que eu não achei, né? Mas quem sabe depois eu publico ele no Story. Eu vou colocar no Story do Instagram. Quando eu achar aqui, no livro de Provérbios. Que é um versículo que trata sobre o autocontrole. Né? Quando E se você pensar que a média de idade de consumo de pornografia é alta, aí você se engana. Nos Estados Unidos lançou uma pesquisa, há 5 anos atrás, que o consumo de pornografia de jovens eram a partir de 11 anos. E a gente, 11 anos, pelo amor de Deus, mano. 11 anos é muito novo. Não chegou nem ao baile de debutante, né? 11 anos é uma pessoa que às vezes não sabe nem pegar um ônibus. E a pessoa consumir pornografia através de amigos, né, de imagem, de WhatsApp, isso tem uma rejeição em crianças, jovens, né, pré-adolescentes, terem um veículo de comunicação igual ao WhatsApp. Porque você vai ver no YouTube, você bota até um vídeo de criança. Aí quando acaba o vídeo, ou então chega numa parte do vídeo, né, que o YouTube agora inventou isso, ele vai e coloca uma propaganda. Aí a propaganda de quê? Fala de sífilis, fala de HIV, fala de doença sexualmente transmissível. Aí não é pornografia? Ok. Mas por que falou disso se a criança vai perguntar? Pai, mãe? E quando pergunta é bom, né? O que é isso? Mas quando ela vai lá no Google e digita assim, o que é sífilis? Aí procura. Aí vai ver de onde vem o sífilis, de onde vem o HIV. E assim forma o ciclo, né? Vai formando, isso é uma roda. Ela não para. Né? Vai atraindo, vai moendo. A pornografia, como disse o padre Paulo Ricardo, é um moedor de carne. É uma carnificina. Você vai se envolvendo. Você mói osso, mói neurônio, mói carne, mói nervo, mói tudo. Você perde seu corpo. E perde fisicamente. Se você pegar estudos feitos
Você pega 10 pessoas sem pornografia durante alguns meses, e pegar 10 pessoas com pornografia durante alguns meses, e fazer uma análise intelectual, você vai ver que as pessoas que não consumiram pornografia, elas têm um intelecto maior. Elas têm uma propensão, a capacidade a pensar mais, a raciocinar melhor. E mais bem satisfeitas com si próprias. Bem satisfeito. Então você perde a percepção da vida. É o que eu estou dizendo, você chegar ao suicídio, a pelo menos pensar no suicídio, diga aí, poxa, vou tirar a minha vida, porque eu não estou chegando no prazer que eu quero ou que foi prometido. Que eu desejo. A princípio, não, entre aspas, não vou atribuir tudo ao diabo. Ou seja, eu falei da criança com 11 anos de idade, vendo um vídeo de criança, de infantil, e ela vê algo diferente, ali é o tipo, o famoso mal natural, né? Não é, eu vou dizer, se eu atribuir tudo ao diabo, o diabo vai gostar. Olha, realmente, estão querendo. Então, não, vamos separar o joio do trigo, realmente. Mas ele usa de ferramentas para nos atingir. Como ele não pode atingir Deus, o Espírito Santo, Jesus, ele pode atingir sim a gente. A gente somos inferiores aos anjos, né? Que o demônio é um anjo. Então, a partir do momento que nós estamos ali, deixando nossos filhos, eu estou falando aqui mais a questão de criança, né? De jovem, pré-adolescente. É o que me preocupa mais. Né? Nós somos catequistas, nós sabemos o que estamos falando, né? Então, a gente fica preocupado com o consumo de internet. O de pornografia vem após, a pornografia não vem antes, né? Então, você chegou a consumir internet, você é propenso a consumir um pouco de pornografia. Muito bem. Essa parte do consumo da internet. Porque a pornografia nada mais é do que um consumo. Você vai se alimentando, vai gostando. Consome outra vez. Consome outra vez. A pornografia hoje é acessível. Todo mundo sabe que é acessível. Né? Qualquer pessoa vai lá e outra coisa, gratuita. Né? E fácil de acessar. Se a gente sabe que grande parte do jovem, das pessoas, tem internet, a gente está dizendo que a maioria tem acesso. E a gente sabe que é algo natural. Outra coisa que o Cristiano falou, o ponto das crianças. Isso começa lá, começa de bebê. Né? Começa de bebê, quando dá o celular para a criança, se acostumando, né? vai formando esse ciclo. E ela vai aprendendo a manipular, vai aprendendo a mexer na internet, vai formando esse ciclo. Eu não tive celular assim com internet, como a gente tem hoje. Eu acredito que Cristiano com 11 anos de idade, digamos assim, com 10 anos, 9 anos. Então a gente está falando de geração de crianças de 8, 9, 10 anos que têm acesso rápido à internet de alta velocidade e que não sabem o que é esse mundo e que são condicionadas a permanecer nesse estado. Por quê? A banalização daquilo que é correto e a aceitação daquilo que é mundano. Né? E vai formando, não, porque agora é tudo mais moderno, é tudo mais maleável, a igreja tem que se adaptar, a igreja tem que ser moderna. Gente, pelo amor de Deus. Nisso a gente esquece o quê? De cuidar, de zelar pelas coisas do alto, do nosso espírito. Eu sinto muito falta disso. Acredito que Cristiano também. Né? A neuroplasticidade, né, que é o fato dos neurônios do nosso cérebro, ele pode até se move, ele se modela conforme o tempo. Então, você pode reverter a questão da pornografia. Estou falando, quando eu falo da pornografia e estou falando da neuroplasticidade, eu estou falando do alto consumo de pornografia, ou seja, é uma pessoa que vive pornografia. Eu não vou atribuir essa aqui às pessoas que vê um vídeo ou outro, uma vez no dia, ou sei lá, uma vez na semana, 2. Mas a gente está falando para os demais jovens, mas você pode chegar a essa questão. Você pode chegar esse estado. Nessa fase, esse estado. Você pode chegar ao alto consumo. E você chega sem perceber. Você, na sua autoavaliação, vai dizer, eu não estou consumindo pornografia. Isso é coisa da sua cabeça. Só que a gente sabe que tá. Nosso íntimo, a gente sabe que tá errado. Quando a gente deita nossa cabeça no travesseiro, quando a gente toma um banho, a gente tá ali pensando na coisa, a gente tá pensando na vida. Não é mesmo que a gente pensa na vida. Não que a gente tá só pensando em fazer certas coisas, ou vou trabalhar, vou estudar, não.
mas aquele momento que a gente está sem pensar, né? Aquele momento que a gente até diz que a mente vazia é a oficina do diabo, né? Então, sim. E é uma sempre verdade. bom a questão também da oração, da reza, do texto. Preencher a mente. Preencher a mente. Preencher com coisas boas. Com coisas edificantes. O que diferencia o vício da virtude é isso. É que nem Jesus falou da figueira, né? Então ele olhou para a figueira, não tinha fruto. O que ele fez? Secou. Queimou a figueira, até a raiz. Diga aí como Jesus é. Ó. Rapaz, Jesus foi lá, queimou a figueira todinha. Pois é o poder dele. De onde não tem fruto bom, a gente tem que queimar, tem que banir. Então, se a gente está consumindo coisas boas, consumindo uma internet saudável, você pode chegar sim a se livrar da masturbação, da pornografia, de pensamentos mudanos. É um processo. Claro, não é do dia para a noite. Se você... E outra coisa, irmão catequista Vinícius, como dizia Lívia comigo, né? A gente vai pegar numa área mais pesada, mas o pedófilo, ele nunca começa logo com pedofilia. Ele começa com isso, com a masturbação. É uma verdade que as pessoas querem omitir. Aí começa Tem medo de falar. Isso, aí começa a consumir pornografia. Eu tô falando da pornografia heterossexual, ou seja, eu, Cristiano Andrade, por exemplo, vejo uma mulher pelada. Mas a pornografia homossexual, a pornografia entre os animais, você vê uma pessoa cometer o ato com o animal. Então, para ela dar um pulo para a realidade, é bem diferente, bem complicado. Ela pode chegar assim. Então, todo pedófilo, todo estuprador, ele um dia ou é um consumidor de pornografia excessiva. Não tenha dúvidas. Então, a gente tem que prestar bem atenção. Nossos jovens, falo por todos, não só pelos crismandos, pelos catecúmenos, né? Que é a nossa Santa Amada Igreja. É complicado. Querem que não falem, mas não esqueçamos que o diabo também não quer que a gente fale sobre esse tema. Porque a maioria... Vamos pegar, Cristiano, 20 padres aqui da nossa arquidiocese. Coloca lá os 20 padres. Né? Faça uma enquete com esses 20 padres. Quais foram as áreas de pecados mais... dos 10 mandamentos? Quais são, elenque aí, né? Os que foram mais abordados pelos penitentes. Eu tenho certeza que o 6º mandamento, que é o pecado contra a castidade, ficaria no topo. Primeiro colocado. Porque é uma coisa destrutiva ao máximo. Né? E outra coisa, a gente está falando aqui de pessoas que cometem sabendo que é pecado. Esse é um chamado pecado grave. E é uma das coisas que são mais abordadas nas catequeses por catequistas que se empenham a falar sobre tal. E a pessoa que não sabe que está cometendo, se é o seu caso, pois bem, sabe que além de que traz malefícios para o seu cérebro e seu corpo, traz muito mais, né, para a sua vida eterna. No caso, mancha a sua comunhão com Deus. O pecado é isso. O pecado é um resumo simples. É a separação de Deus. Ou seja, eu estou na graça, estou comungando com Deus, com Cristo, com o instante e tudo mais, né? Com a igreja militante e a igreja celeste. Mas quando eu cometo um pecado, eu faço uma coisa que o encardido adora, né? Pelo diabo, quando a gente cometesse um pecado grave, por ele a gente já morria. Porque a gente ia para onde? Para o inferno. Então, as pessoas estão com medo de falar do inferno hoje em dia. Hoje em dia não tem inferno, não. É só céu, coisa boa, paraíso. Dizer que nem os nórdicos, né? Valhalla, né? Hell, né? Então, Valhalla é o céu, né? Boa noite, Bruno, Rafael, Andrade. E para os nórdicos, o réu é o inferno. Então, até outras culturas creem no inferno.
Você tem ideia? Imagina o cristão. Porque se existisse só céu, eu não precisaria nem de Jesus Cristo. Né? Eu mesmo escalaria minha escada. Porque Não só tem precisa céu. seguir as orientações. Pois é. Mas não, eu tenho que me purificar aqui na Terra. Até para chegar. Eu quero ver o rosto de Cristo. Eu quero ver o rosto de Deus. Eu quero estar ao lado dos santos. Eu quero estar ao lado da igreja celeste. Eu quero estar na igreja celeste. Então, Essa é a para mim, meta. O objetivo principal de todo cristão é conseguir a salvação. Esse é o fim último, né? Então a gente pode se alegrar aqui. Eu tenho minha filha, eu tenho minha esposa, sou feliz, não vou mentir. Mas eu sei que a felicidade plena se encontra com Cristo. A verdade plena, né? Cristo é a própria verdade. Então, Deus, Ele está no seu lugar, Ele está lá, querendo que nós participemos também da sua glória, sua honra e glória. Ele não é um Deus individualista, Ele não é um Deus que quer as coisas só para Ele. Ao contrário, Jesus Cristo veio através de uma mulher. O predileto dele foi um homem, né, o João Batista. Deixou São Pedro lá como o primeiro, né, o sumo pontífice, né, o vigário de Cristo. Então, ele quer que nós participemos sim da glória dele. A diferença é se nós queremos a sua glória. Então, Santo Agostinho fala, né? Tem um livro chamado até é o nome também de um filme, né? Cidade de Deus. Então, Deus tem uma cidade pra gente. Então, essa ligação da nossa cidade terrena, por exemplo, a gente comunga na Santa Eucaristia, comungamos do corpo de Cristo. Na divina celestidade, a gente vamos comungar do corpo real de Cristo. Então, aqui é só uma imitação do que é o céu. É só uma imitação. É igual a pornografia. A pornografia é uma imitação do que é o sexo. O sexo uma fantasia, é algo... É uma fantasia, é fantasioso. E o sexo não é... O sexo é um ato de amor entre os cônjuges, entre os casados, né? Casados, né? E também é para edificação da relação, né? Edificação e procriação. Procriação, desculpa. E procriação. Então, tem que procriar. Primeiramente, procriação. Até eu aprendi que em primeiro não é o amor dos cônjuges. Eu aprendi um dia desse. O primeiro é a procriação, porque só vai existir amor se existir gente. Então, tudo está sobre a gente. Tudo está sobre... nós somos prediletos, o ser predileto de Deus. Ele quer que nós estejamos com ele. Então, se a gente está aqui na Terra, se a gente está aqui comungando o corpo de Cristo, se a gente está amando o próximo, o irmão, se a gente... Tá entendendo? Quer ir por certo. Processo, né? O Cristiano saiu, eu acredito que houve um problema, mas até aqui a gente abordou de forma bem objetiva, né? Acredito que ele daqui a pouco vai voltar, por enquanto a gente vai batendo esse papo. Ele vai voltar, certo? Vou aceitar aqui para ele poder entrar. Ok. Só aceitar agora, Cristiano. A gente está tratando sobre esse tema fundamental para a vida de um cristão. Pronto. Sim, pois não. A pornografia mata o amor. Ela vai matando o amor. Não o nosso amor, o amor divino de Deus, é claro. Ele é intocável. Mas assim, o amor que a gente tem um com o outro. O amor que a gente tem para com Deus. A relação que a gente tem com Ele vai se minando, vai se acabando. Eu não sei se dá para ver aí, mas eu vou mostrar. Aqui é a cabeça de cima, a parte de cima, de uma pessoa normal. Certo? Uhum. Pode ver que tem as formas bem arredondadas, o busto, né? Como é que diz? O entorno aqui, bem arredondado. Aí eu vou passar agora para outra página que vai mostrar o cérebro de quem consome heroína. Olha quem consome heroína. Tá vendo que tá mais manchado? Sim. Tem mais mancha, notória, né? A diferença. Notória a diferença. Bem notório. Aí, pasmem, como diz eu vou mostrar agora o cérebro de quem consome pornografia. Olha aí. Caramba.
Reios, como diz aqui a Zona Norte. Esse aqui, tem mais buraco que a estrada dos Tremóis. Esse aqui é o cérebro de um cristão. Deus deu a ele um cérebro, um intelecto, faculdades, para ele tá assim, ó, todo ruído, todo buracado. O cérebro de quem consome pornografia. Isso aqui fica na mente de vocês. E não necessariamente precisa ser cristão para ver esse malefício aí. Você pode ser, você que está assistindo aí, você pode ser protestante, muçulmano, judeu, ateísta, indígena, afrodescendente, das religiões afrodescendentes. Mas, principalmente vindo de raiz abraâmica, né? Que são os muçulmanos, são os cristãos e os judeus. Eles creem, todos eles também creem no inferno e outras coisas. Então, cristão, muçulmano e judeu, ele de raiz abraâmica, né? Sei de Abraão, o nosso pai Abraão. Sim. Nosso pai comum. Nosso pai comum. Né? Então, a gente falou que a pornografia matou o amor, a gente já está acabando, né? Então, já, faltam cerca de alguns minutos. Eu queria que você desse agora uma definição final para a gente encaminhar, o seu conselho final, sua orientação final, para a gente fazer a nossa oração final. É um tema tão bom de se trabalhar que já se passou bem rápido. Né? Creio que quem está assistindo está... O conselho às vezes varia de pessoa para pessoa, né? De mente para mente. Como dizem por aí no ditado popular, cada cabeça é um mundo. Né? Então a gente chega à conclusão, primeiro, do reconhecimento. Você tem que reconhecer. Humildade. É igual que consome cocaína. Muita humildade. A primeira, você pode pegar. Pega quem consome cocaína, quem já consumiu. Diz assim, rapaz, como é que tu conseguiu se livrar da cocaína? Ele vai dizer, primeiro eu reconheci que eu era dependente. Meu erro. Então, o que consome pornografia, chama de pornográfico, né? O que consome pornografia, ele tem que reconhecer que consome pornografia. Se ele não reconhecer que consome a pornografia, ele não está pecando. Para ele, não está pecando. Ele pode estar até católico, né? Ele pode estar até comungando o corpo. Não estou pecando, não. E isso no direito católico, no direito canônico, no catecismo da Igreja Católica, é proibido. Pela parte do cristão. Porque o padre não vai saber, né? Exato. Ele não vai saber. Então, você no mínimo... Embora apresente alguns sinais. Você no mínimo não vai se confessar com aquele padre. Que acontece muito. Você não se confessar com o pároco da sua região. Porque tem medo, né? Não precisa disso. É super normal. Então, o padre é para ajudar a edificação da alma. Com certeza. E como o corpo remete à alma, ou seja, eu estou me masturbando. Eu estou também matando minha alma. Tá vendo como não pode separar? É igual dizer que Cristo é 50% homem e 50% Deus. Ele é 100% as duas coisas. Então, a nossa alma, o nosso corpo é 100% um no outro. Não podemos separar. É reconhecer. E os padres reconheceram isso já nos primeiros séculos. Com a castidade. Eu falei agora do cérebro, né? O cérebro normal. Então, o cérebro de um padre é assim, ó. Com certeza. O padre não consumir pornografia. E não só consumir, mas se ele fosse casado, nem fazer, né? Ele não é casado, então ele não pode nem fazer. Então, o fato de você estar distante também de amizades que levam para isso. Eu digo por ser homem, mas se alguém lhe mostrar um vídeo, uma foto de mulher pelada, você não vê, não quero. É viadinho. Esqueça não isso. sei o quê. Não vá nessa. Não vá nessa porque o diabo... Exato. Perfeito sua colocação. Não pode estar ali, mas está usando, sim, aquela oportunidade. E é uma tentação, né? Muitos cristãos de Deus, muitos homens, podem dizer que isso é algo que faz parte da masculinidade, que é algo presente na vida do homem, que tem que estar presente, mas não tem que estar necessariamente. Me diga, Cristiano, procure aí um homem, sexo masculino,
pastor, os próprios padres que recusam esse pecado. Qual é o malefício na vida do cristão? Em que afetou sua masculinidade? Né? Está falando da negação do sacramento da confissão? Não afeta, é isso que eu estou querendo dizer a você e a quem está assistindo, que essas atitudes, quando você recusa, não afeta a sua masculinidade. Não, se cristiano se propõe a viver de forma íntegra e correta a castidade, ele não vai afetar a sua masculinidade. Ao contrário, ele vai fugir da frouxidão, ele vai buscar aquilo que é correto, como está fazendo. Buscou, se casou, está com sua filha, e assim deve ser a vida de um homem de Deus. Uma família firmada nos princípios de Deus. E isso não afeta a sua masculinidade. Jesus mesmo falou que o mundo, o ser cristão também é ser violento. Mas qual é a violência que ele está falando? É a violência que está contra isso. Então você tem que recusar. Contra tem que ser combater, né? Como diz São Paulo, combati o bom combate. Guardei a fé e comprei a carne. Eu vou finalizar. Sim, também tem a questão, tá no finalzinho, mas tem a questão também não só de quem consome, mas também de quem está lá o ator pornô, a atriz pornô, o mercado que qualquer coisa, vamos iniciar outra live. Se essa se encerrar, a gente inicia outra, ok? Pronto. Então, só para finalizar aqui, o relato de Santo Agostinho. E Santo Agostinho, para quem não sabe, ele era do propósito da pornografia também. Ele era mudando. Então, mais um grande santo, olha aí, virou o maior santo, bem dizer, doutor da Igreja Católica. Ele vai dizer, isso aqui é um diálogo dele com ele mesmo, para você ter uma ideia aí. Então, mantinha-me preso umas tantas bagatelas, umas vaidades, antigas amigas minhas, que me puxavam por minhas vestes carnais, murmurando, aí vão dizer essas antigas cantinhas dele. Então, nos abandonas? É o pecado dizendo para ele. De agora em diante, nunca mais estaremos contigo? É o pecado continuando dizendo. Desde este momento, nunca mais se será lícito isto ou aquilo. Então, o pecado perseguindo o cristão. Perseguindo Santo Agostinho. O pecado da pornografia, mudando, né? O pecado mudando, você está no meio de mulheres, pelado e tudo mais, que ele vivia assim. Ele era adepto do maniqueísmo e dizia que o que era espiritual era bom e o que era matéria era mal. Então, para ele, Jesus era ruim e bom, porque Jesus tinha o lado espiritual e tinha o lado material, né? Que transformou o homem, né? Fez homem. Uhum. Ok. Tendo como base isso, a gente já pode encerrar aqui fazendo uma oração final? Ou você acha que tem a necessidade de a gente iniciar outra live? Não, pode fazer a oração final, a gente faz até outra live com outro tema, englobando também a pornografia. Pronto, como tema já faltam cerca de 1 minuto e 30, convido você agora, nesse momento, né, a rezar junto com a gente, essa Ave Maria, com fé, muita força. Repito, se você que está aí, você está passando por uma situação dessa, procure a gente está aqui para ajudar. Tem o WhatsApp, tem aqui o Instagram, que a gente pode se comunicar também, mas estamos aqui para se ajudar, fugir daquilo que é ruim e buscar as coisas do alto, certo? A gente não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, nem para dizer que o errado é certo e que o que é certo deve ser combatido. Negativo. Aqui, ó. A cruz de Jesus, nada mais. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.